E aí, meus irmãos, tudo bem? Que a graça e a paz do Criador esteja com vocês aí. Tudo bem, irmãos? Eu quero trazer algo aqui bem reflexivo, tentar ser bem sucinto aqui nesse vídeo. Irmãos, nós temos visto aí literalmente muitas falácias que estão sendo aí anunciadas, que estão sendo ensinadas. E aí me fez eu voltar a 2000 anos atrás, né? Quando Paulo, ali, o apóstolo Paulo, ali nas suas 27 viagens missionárias, ele faz uma viagem para aquela cidade ou para aquele estado ali que era o maior da sua época, chamado Roma, aonde tinha dois tipos de cultura, tanto a cultura greco-romana, como a cultura romana também. Então era uma amálgama ali de religiões, de sincretismo religioso naquela época. Mas o que me chama a atenção, irmão, na carta de Paulo aos Romanos, é que no capítulo 1, no versículo 23, ele fala assim: transformaram a verdade de Deus em mentira, quando adoraram e serviram coisas criadas em lugar do Criador. Irmãos, quando nós pegamos todo o contexto aqui, como eu falei para vocês, lá naquela época estava trocando totalmente a verdade do Criador e dando mais ênfase, dando mais louvor às criaturas, a homens, às pessoas que viviam naquela época. Isso fora as imagens que eles cultuavam. Cada imagem naquela época era um deus presente, como pássaros, répteis, animais, tudo aquilo lá literalmente era adorado, era cultuado. Né? Se você pegar o versículo 26 aí do capítulo 1, né, ele fala das paixões, né, que as mulheres, que os homens estavam ali fazendo ali totalmente diferente conforme Deus criou ali. Era muito atos vergonhosos, né? E Deus não estava feliz com que isso estava acontecendo. Se você pegar, meus queridos, no livro lá de Mateus, no capítulo 15, no versículo de número 9, ele testifica isso que eu estou falando e fala assim: o fato de me adorarem é inútil, porque ensinam regras inventadas por homens como se fossem minhas. Então, meus irmãos, Paulo ele passa uma dificuldade muito grande ali na igreja de Roma. Paulo passa 2 anos tentando ali ir contra todo o ostracismo religioso daquela época, aonde a promiscuidade, aonde a orgia, aonde a perversidade reinava e a idolatria também era muito grande lá naquela época. E Paulo ele vem contra todos esses tipos de argumentos, todos os tipos de subterfúgios que vinham ali contra o cristianismo e contra aquilo que ele prega. Irmãos, infelizmente hoje nós estamos vendo aí muitas pessoas aí pregando várias falácias, várias coisas que não têm muito sentido, né? Conforme as escrituras sagradas fala, e a Bíblia fala que Deus deixou para que esse povo se lambuzasse com os seus prazeres, com as suas vontades, com os seus deleites, porque Deus ele é amor, mas Deus também ele é justiça. Deus ele respeita o seu nível de escolha. Se você quer andar com ele, maravilha. Se você não quer andar com ele, também ele respeita muito. Mas hoje, literalmente, nós vemos que estão trocando a verdade de Deus, o que a Bíblia fala, o que a Bíblia ensina, por meras falácias de homens, adorando mais a criatura do que o próprio Criador. E se você pegar o livro da carta aos Romanos, você vê que foi uma dificuldade muito grande para que o apóstolo Paulo viesse ali pregar a palavra e levar um evangelho mais genuíno, como nós falamos, a sã doutrina para o coração daquelas pessoas. Irmãos, eu não sei aonde você congrega, mas será que você está no local aonde prega a verdade, aonde prega a Bíblia? Será que as pessoas não estão dando lugar para servir mais a criatura, as coisas ali idolátricas, vamos se colocar assim, de homens e mulheres que estão literalmente querendo sobressair maior do que o próprio Criador? E a Bíblia fala no versículo 28 que eles não terem considerado digno o conhecimento, o próprio Deus entregou as suas linhas de raciocínio, né, inúteis. Né? Se você pegar que ele fala que eles estão cheios de impiedade, cheios de maldade, de malevolências, né? Que são mexeriqueiros, caluniadores, insolentes, arrogantes, insensatos. Aqui dá uma lista grande. Será que está tendo isso no nosso meio? Será que existe isso ainda do que existia lá no tempo do apóstolo Paulo?
Claro que tem, meus irmãos. Então, por isso que nós temos que literalmente buscar a Bíblia, buscar a palavra, buscar o conhecimento, para que nós não possamos ser como aqueles povos, aqueles romanos lá daquela época. Aí você faz uma pergunta: por que está acontecendo tantas coisas? Por que a maldade tem se proliferado, tem crescido de uma maneira sobrenatural? Será que Deus não está vendo? Não, Deus está vendo. Porém, como nessa carta aos romanos aqui, Deus deixou com que eles se lambuzassem com os próprios pensamentos deles, porque eles rejeitaram o conhecimento, rejeitaram o Deus, aquele Deus invisível, aquele Deus que abriu o mar, aquele Deus que é eu sou, fala que eu sou, como Deus falou. Beleza, meus irmãos? Aqui é uma rápida reflexão e ó, tá aqui ó, o povo romano era um povo totalmente idólatra, né? Pesquisem, estudem, busquem conhecimento. Que a graça e a paz do Criador estejam contigo em nome de Jesus. Grande abraço.